Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Os cardeais, antes de escolherem o Papa, fazem um juramento sagrado diante de Deus. Um juramento que já foi curto, direto e cheio de temor de Deus, mas que hoje tem um foco totalmente diferente. É o que vamos ver neste vídeo. Vamos analisar o que mudou no juramento dos cardeais desde São Pio X até hoje, com base em uma nota publicada pelo jornalista Marco Tosatti e assinada por Ettore Gotti Tedeschi. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir que você dê um like, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito e acione o sininho para receber notificações sempre que eu publicar um vídeo aqui. O canal Desde Espanha esteve durante 4 anos e meio retirado do YouTube, por censura, e eu só o recuperei há uns 10 dias. Necessito, pois, da ajuda de todos aqueles que possam me ajudar a impulsionar o canal, para que o algoritmo do YouTube veja que os vídeos e o próprio canal são relevantes. No dia 7 de maio de 2025, o conhecido jornalista vaticanista Marco Tosatti publicou em seu blog uma breve nota enviada pelo professor Ettore Gotti Tedeschi, ex-presidente do IOR, o chamado Banco do Vaticano. Nessa nota, Tedeschi conta que estava relendo um livreto antigo de 1951 sobre o Papa São Pio X, intitulado O Papa que Morreu Pobre, de Pierluigi Ocelli. Ali, encontrou o texto do juramento que os cardeais faziam na época da eleição de Pio X, em 1903. E o contraste com o juramento atual é, como ele diz, significativo. Então, eu passo a ler aqui o blog, a entrada do blog de Marco Tosatti. Os que são mais antigos no meu canal, que me seguem desde 2019, 20, conhecem já Marco Tosatti, que é um grande amigo de Monsenhor Viganò. Naquela época, Tosatti tinha a primícia das manifestações de Monsenhor Viganò. Como amigo, ele recebia em primeira mão tudo que Monsenhor Viganò dizia, escrevia. E ali a gente tinha, aqui no Stylum Curiae, a gente tinha acesso direto a tudo, todas as novidades de Monsenhor Viganò. Então, eu trouxe ao meu canal uma grande quantidade de coisas citando Marco Tosatti, e existe uma playlist com o nome Marco Tosatti neste canal. Mas vamos aqui ler isto. Ele diz, para começar, você vê que o título é sobre o conclave, data 7 de maio de 2025, ontem. Ele diz assim: caros amigos e inimigos de Stylum Curiae, o professor Ettore Gotti Tedeschi, a quem agradecemos de coração, nos enviou uma pequena nota que trazemos à sua atenção, porque nos parece indicar uma mudança significativa no foco. Boa leitura e divulgação. Então, vem aqui a manifestação para ele do professor Tedeschi. E diz: caro doutor Tosatti, estava relendo um precioso livrinho sobre o Papa Pio X, o Papa que morreu pobre, escrito por Pierluigi Ocelli, edição Paoline, de 1951. Recordo que o Papa Pio X, Giuseppe Sarto, foi nomeado Papa em 4 de agosto de 1903, sucedendo a Leão XIII. Na página 156, o livrinho traz o então juramento dos cardeais sobre o Evangelho, com a fórmula mais sagrada e solene que se conhece no mundo. Vejam como ele diz, fórmula sagrada e solene, a mais sagrada e solene que se conhece no mundo. E era a fórmula esta: Cristo, que um dia me julgará,
é testemunha de que dou o voto àquele que considero, diante de Deus, o mais digno de ser eleito. E segue o professor dizendo: esse juramento parece ter sido um pouco atualizado, adornato, né? Colocado na ordem do dia, né? Então, ele traz aqui o juramento novo. Bom, é um juramento de 1996. Como está em italiano, eu já olhei aqui na versão italiana do Vatican.va, que é o site do Vaticano. Na versão italiana, ele encontrou isto. Eu não vou ler em italiano, eu vou ler a versão portuguesa, em português, né? Que é a língua em que nós nos comunicamos, eu com vocês. Mas é a mesma coisa, naturalmente, entenderão vocês isso, é a mesma coisa. Então, vamos ler aqui o que é que diz esse juramento que ele citou aqui, mas na nossa língua. Diz o seguinte: nós, todos e cada um dos cardeais eleitores, presentes nesta eleição do Sumo Pontífice, prometemos, obrigamo-nos e juramos observar fiel e escrupulosamente todas as prescrições contidas na Constituição Apostólica do Sumo Pontífice João Paulo II. Esta, certo? Essa em que estamos aqui. Universi Dominici Gregis, emanada a 22 de fevereiro de 1996. De igual modo, prometemos, obrigamo-nos e juramos que quem quer de nós, que, por divina disposição, for eleito Romano Pontífice, comprometer-se-á a desempenhar fielmente o munus petrinum de pastor da Igreja Universal, e não cessará de afirmar e defender estrenuamente os direitos espirituais e temporais, assim como a liberdade da Santa Sé. Eu vou parar aqui só para, enquanto vocês estão com os olhos postos aqui, vejam, não existe até agora nada em referência a Cristo ou a Deus. Nada. Vamos lá. Sobretudo, prometemos e juramos observar com a máxima fidelidade com todos, tanto clérigos como leigos, o segredo acerca de tudo aquilo que, de algum modo, disser respeito à eleição do Romano Pontífice e sobre aquilo que suceder no lugar da eleição, concernente, direta ou indiretamente, ao escrutínio. Não violar, de modo nenhum, este segredo. A grande preocupação com o segredo, certo? Aqui era a grande preocupação com a obediência a tudo isso aqui, a esse documento. E agora a preocupação com o segredo. Não violar, de modo nenhum, este segredo, quer durante, quer depois da eleição do novo pontífice, a não ser que, para tal, seja concedida explícita autorização do próprio pontífice, uma obediência imensa ao pontífice. Não dar nunca apoio ou favor a qualquer interferência, oposição ou outra forma qualquer de intervenção pelas quais autoridades seculares de qualquer ordem e grau ou qualquer gênero de pessoas, em grupos ou individualmente, quisessem imiscuir-se na eleição do Romano Pontífice. Em seguida, cada um dos cardeais eleitores, por ordem de precedência, prestará juramento com a fórmula seguinte: e eu, nome do cardeal, prometo, obrigo-me e juro, e, colocando a mão sobre o evangelho, acrescentará: assim Deus me ajude e esses santos evangelhos que toco com a minha mão. Eu, Helga, vou deixar embaixo desse vídeo, na descrição, tanto o link para o blog do Tosatti. Aqui verão exatamente como está escrito em italiano, essa mesma coisa que eu li aqui em português. E deixarei também este outro documento. Ambos estarão embaixo do vídeo, para quem quiser ver. Está claro. Vejam, o primeiro juramento de 1903, como o vemos, simples, solene. Como disse mesmo
professor Tedeschi? Sagrado e solene. Simples, sagrado, solene, direto. Esse juramento, ele tem 3 elementos centrais. Primeiro, a invocação explícita de Cristo como juiz. Cristo que um dia me julgará, é o juiz. Não? Logo, o outro elemento é o testemunho pessoal diante de Deus, né? Testemunho. E eu testemunho, né? Eu testemunho diante de Deus. Esse é o segundo elemento desse juramento. E o outro, uma escolha baseada na dignidade espiritual do eleito. Quando diz, né, que vai escolher, eu vou dar o voto àquele que eu considero, diante de Deus, o mais digno de ser eleito. Não há política nesse juramento, não há manobras, é apenas a consciência diante de Deus. Repito, como disse o autor aqui dessa observação, a fórmula mais sagrada e solene que se conheça no mundo sobre esse tema. Ok, agora vamos ver o outro, para fazer a comparação. O juramento atual de João Paulo II, quer dizer, que está vigente desde 1996, há, portanto, 29 anos, né? Quase 30 anos, e que foi emitido na Constituição, essa que estamos a ver, Universi Dominici Gregis, regula os conclaves até hoje. E de lá para cá houve 2, aquele que elegeu Ratzinger e o que elegeu Bergoglio. Agora, esses dias, estamos no 3º conclave, regido por essas normas. Na Universi Dominici Gregis, os cardeais passam a fazer um novo juramento, não é? E os pontos principais desse novo e atual juramento são os seguintes. Primeiro, obedecer fielmente às normas da Constituição Universi Dominici Gregis. Aqui está, no começo. Aqui está. Observar fiel e escrupulosamente as prescrições, contidas na Constituição Apostólica, nesta, de João Paulo II. O segundo ponto que chama a atenção é prometemos, juramos observar o segredo acerca de tudo aquilo que diz a respeito à eleição. Então, o segundo ponto que chama a atenção aqui, além da obediência que já vimos às normas dessa Constituição, o segredo absoluto sobre a eleição. Um terceiro ponto que chama a atenção é a rejeição de qualquer interferência externa, né? Não dar nunca apoio ou favor a qualquer interferência, oposição ou qualquer outra forma de intervenção, pelas quais autoridades seculares, de qualquer ordem e grau, ou qualquer gênero de pessoas, em grupo ou individualmente, quisessem imiscuir-se, né? Então, aqui é o cuidado com a interferência externa. E, por último, e aqui está, fala do munus petrino, né? Quarto ponto que chama a atenção. Se eleito, comprometer-se com o munus petrino e defender os direitos da Santa Sé. Defender extremamente os direitos espirituais e temporais e a liberdade da Santa Sé. Então aqui você vê 4 pontos, mas não vê, como a gente viu aqui, a grande preocupação sagrada e solene com invocar explicitamente a Cristo como juiz, nem testemunhar diante de Deus e nem escolher o próximo Papa com base na dignidade espiritual do homem que está sendo eleito. Não, nada disso. Nada disso. Aqui não temos isso. Embora a gente vê que aqui no final eles colocam: e eu, cardeal tal, prometo, obrigo-me e juro, e colocando a mão sobre o evangelho, acrescentará: assim Deus me ajude. A única referência a Deus é: assim Deus me ajude. Quer dizer, que Deus me ajude, mas eu não juro diante dele, né? Não trago a minha mente uma invocação
explícita de que Cristo me vai julgar, nem me coloco como um testemunho diante de Deus. Eu acho que está clara a diferença. Então, esse juramento mais novo, o que está vigorando agora, nesta eleição, é um juramento que não exige nenhuma invocação a Deus, que aparece no final, como eu acabei de mostrar. Que Deus me ajude. A obediência não é a Deus, mas é a Constituição Apostólica. Obediência à Constituição. A Constituição Apostólica. Obrigar e jurar, observar fiel e escrupulosamente a Constituição Apostólica. Então, é um juramento politizado, comprometido com o secretismo, como já vimos, e com os direitos da Santa Sé, não com os direitos de Deus, de Cristo. Não é um juramento que digamos, esteja preocupado com Cristo, com Deus, com sua igreja. A diferença, melhor dizendo, as diferenças entre os dois juramentos são, então, notáveis, não? Deus é citado nesse último, mas não como juiz pessoal. Cristo não aparece como testemunha, não se fala em escolher o mais digno, e a ênfase recai nos aspectos jurídicos, como vimos aqui, jurídicos, institucionais e protocolares. Como diz Tosati, né, a diferença está no foco. No foco. O juramento antigo era espiritual, escatológico, isso é, das últimas coisas, do juízo final, com o pensamento posto no juízo final. Deus vai me julgar. Aqui não. O atual é administrativo e eclesiástico. O juramento tradicional, remete ao espírito do temor de Deus, consciência do juízo eterno, responsabilidade sobrenatural do cargo. Cada um daqueles cardeais tem uma responsabilidade sobrenatural do cargo. E isso estava muito claro neste juramento de 1903. Profundamente cristocêntrico. Mas o juramento moderno, o juramento moderno, por sua vez, está centrado na obediência eclesial pós-conciliar. Isso aqui é totalmente pós-conciliar. Isso aqui tem a cara do Vaticano II, com ênfase na disciplina e tem muito menos densidade espiritual. Nota, se você lê isso aqui, são muitas palavras, e não diz o essencial. Aqui é sagrado, solene e simples. Gotti Tedeschi conclui que houve um adornamento, não é? Uma atualização. E diz, repito, Tosati, mudou o foco. Mudou o temor de Deus para o temor das normas. Mudou do juízo eterno para a gestão eclesiástica. Se o critério sobrenatural se apaga, o risco do erro se acende, digo eu. A Igreja sempre ensinou que o Espírito Santo age no conclave, mas também que ele, Deus, não anula a liberdade humana dos cardeais, nem garante a infalibilidade dos cardeais no ato da eleição. Santo Tomás de Aquino explica claramente que a graça de Deus não força a vontade humana. Ele diz: Deus move a vontade como causa universal das ações humanas, mas move-a de tal modo que a liberdade não é destruída, mas preservada. Vou deixar aqui a citação.
para que se possa ler e ver exatamente onde está isso que diz Santo Tomás de Aquino. Portanto, mesmo nos assuntos eclesiásticos mais elevados, como a eleição de um papa, Deus pode inspirar, iluminar, mover, mas nunca forçar. Eu trago também aqui palavras de Santo Agostinho, que distinguiu claramente entre a ação de Deus e a liberdade do homem. Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ou seja, Deus age sempre, mas espera o consentimento livre do homem, inclusive dos cardeais. Digo eu. Dizer, como muitos dizem, que o Espírito Santo escolhe sempre o Papa é um erro que se deve evitar. Isso reconheceu o próprio Bento XVI. E eu sei que aqui, entre meu público, pelo menos naquela época, antes de o canal desaparecer, 4 anos e meio atrás, entre os meus inscritos no canal, ou seguidores, como se queira dizer, eu não gosto da palavra seguidores, mas, bom, enfim. Havia muitos que tinham verdadeira admiração por Bento XVI. Pois aí está. Bento XVI disse em uma entrevista à Baviera TV em 1997 o seguinte. Inclusive, eu quero ser até mais específica e por isso trago aqui as palavras de Ratzinger. Ok? Exatamente, as palavras de Ratzinger sobre o Espírito Santo em conclave. Esse é um artigo do jornal italiano, tá? Que tem versões em espanhol, inglês, francês, alemão, português. Jornal 30 Dias. E é um artigo que foi publicado em 2007. 2007. É sobre o conclave do pós-Wojtyla. Resenha do livro de George Weigel, o nome do livro, Benedito XVI, A Escolha de Deus, sobre a ascensão do cardeal Joseph Ratzinger ao trono pontifício. Então ele faz aqui, o artigo é longo, mas o que eu quero citar é isso que eu acabei de dizer, que aqui Bento XVI entende pela participação do Espírito Santo em um conclave. Então ele diz aqui assim: entre as muitas reformas praticadas sob o pontificado de Wojtyla, analisadas no livro, certamente a mais importante para a finalidade da designação do sucessor foi a que se refere às formas de eleição do Papa, definidas pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis. Desse documento, porém, falamos em outro artigo, conforme as próximas páginas. O que talvez valha a pena sublinhar aqui são as diferenças de sensibilidade em relação a esse tema, verificadas entre o velho e o novo Papa, isto é, entre João Paulo II e Bento XVI, e que o livro delineia. Segundo Weigel, o autor do livro, Wojtyla, João Paulo II, considerava que os cardeais eleitores não fossem os verdadeiros protagonistas do conclave, tanto que na Universi Dominici Gregis se encontrariam vestígios inequívocos da convicção de João Paulo II, segundo a qual, na realidade, é o Espírito Santo o principal protagonista do conclave. Já Joseph Ratzinger tinha uma visão diferente, se não definitivamente contrária, da função do Espírito Santo num conclave. Numa entrevista de 1997 à TV alemã, perguntaram-lhe sobre a responsabilidade do Espírito Santo no resultado da eleição. Sua resposta foi penetrante. Eu diria que o Espírito Santo não toma propriamente o controle da situação, mas muito mais, como bom educador, por assim dizer, nos deixa muito espaço, muita liberdade, sem nos abandonar totalmente. Portanto, o papel do Espírito Santo, deveria ser compreendido em sentido muito mais elástico, e não como se determinasse o candidato no qual votar. Provavelmente, a única certeza que oferece é que não se possa arruinar o todo.
Então, aqui está. Uma citação aguda, não? É isso que eu quero mostrar. Vou deixar esse artigo também na descrição do vídeo. Assim, a ação do Espírito Santo no conclave é real, mas não é automática, não é mágica, nem é impositiva. Deus não impõe, ele inspira, mas os cardeais podem corresponder à graça ou resistir à graça. Os cardeais podem corresponder à graça de Deus, ao Espírito Santo, mas também eles podem resistir à graça. Está aí o que eu já citei, de São Tomás de Aquino. Deus nunca força. Inspira, ilumina, move, mas não força. E isso, digo eu, Helga, explica por que já houve papas santos, como São Pio X, e papas desastrosos, como Francisco. Voltemos às palavras esquecidas. Cristo, que um dia me julgará, é testemunha de que dou o voto àquele que acredito, que considero diante de Deus o mais digno de ser eleito. Essa é a fórmula que deveria ser recuperada, não só nos conclaves, mas na vida cristã. Consciência viva da presença de Deus e de seu juízo. Eu acho que fica muito claro. Aqueles que hoje olham para o que está acontecendo na Capela Sistina e dizem com certeza que o Espírito Santo vai escolher o Papa, devem parar e pensar um pouco. Porque, repito, com São Tomás de Aquino, e isso também serve para os cardeais reunidos nesse conclave. Deus move a vontade como causa universal das ações humanas, mas move-a de tal modo que a liberdade não é destruída, mas preservada. Então, mesmo nos assuntos eclesiásticos, mesmo no conclave, na eleição de um papa, Deus pode inspirar, iluminar e mover, mas nunca, nunca vai forçar, nem sequer a eleição de um papa. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no canal se não está inscrito, ative o sininho e deixe seu comentário na parte de comentários debaixo do vídeo. Eu terei prazer de ler seu comentário.